Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Nessa semana, nós estaremos estudando verbo de ligação e predicativo do sujeito. Nós aprendemos, antes das férias, sobre algumas estruturas da língua portuguesa, né? Que tem nomes específicos. Por exemplo, verbo transitivo direto mais o objeto direto, que forma o predicado verbal. Verbo transitivo indireto mais o objeto indireto, que forma também um predicado verbal. E o verbo intransitivo, que forma o predicado verbal. Rapidinho, relembrando aqui. O que são verbos transitivos, né? Nós vimos que os verbos transitivos são aqueles verbos que pedem um complemento verbal para que eles tenham sentido completo. E os verbos intransitivos são os verbos que não necessitam de complemento verbal para terem sentido completo, porque por si só eles já têm o seu próprio sentido, o seu próprio significado. Então, no caso, verbo transitivo direto, qual que é o complemento verbal dele? É o objeto direto. O verbo transitivo indireto, qual que é o seu complemento verbal? O objeto indireto. Lembrem-se que, nesse caso aqui, nós temos que ter a preposição, certo? Depois do verbo, para poder ser considerado verbo transitivo indireto. E o verbo intransitivo. Não confundam, por favor, o verbo transitivo indireto com o verbo intransitivo. Como eu disse, transitivo necessita de complemento, intransitivo não necessita de complemento. O objeto direto e o objeto indireto são os complementos verbais do verbo transitivo, tá bom? E nós vimos também que eles formam o predicado verbal. O predicado verbal, nós estudamos também que ele ocorre quando o verbo seja um verbo de ação ou de fenômeno da natureza. Quais são os verbos de fenômeno da natureza mesmo? Chover, nevar, ventar, amanhecer e assim por diante. Então, esses verbos, sejam de ação ou fenômeno da natureza, eles são o núcleo do predicado. O que eu já expliquei sobre núcleo? Núcleo é a palavra importante. Ela dá o sentido, ela não pode faltar, certo? E esses verbos, que são os verbos de ação ou de fenômeno da natureza, que são os núcleos do predicado verbal, eles são chamados de verbos significativos. Por que também são chamados de verbos significativos? Porque são verbos que são fortes na frase. Eles têm que estar presente na frase e, além de estar presente na frase, eles, se forem tirados, fica sem sentido a oração. São eles que marcam o predicado verbal, por isso que é chamado de núcleo, porque núcleo é aquilo que não pode faltar, é a base do predicado verbal. Então, ele tem um sentido para estar lá. É necessário que ele esteja lá. Então, ele é um verbo significativo, certo? Isso daqui é para o verbo de ação ou o verbo que indica fenômeno da natureza. Então, exemplos. João comprou uma casa. Nós sabemos que João é o sujeito. O predicado comprou uma casa. O que é predicado que nós já estudamos mesmo? Toda a informação que eu tenho sobre o sujeito. Então, essa parte aqui da oração, comprou uma casa, é o predicado. Eu tenho o verbo comprou e eu tenho o seu complemento, uma casa. Portanto, ele é um verbo transitivo, nesse caso ele é um verbo transitivo direto,
tá? Mas por que que ele é o núcleo do predicado? Porque se eu tirar a palavra comprou, fica assim, João, uma casa. O que pode supor aqui? Que ele vendeu, que ele comprou, que ele ganhou, que ele pintou e assim por diante. Então, eu preciso de um verbo que seja um verbo de ação, no caso o verbo comprou é um verbo de ação, e portanto ele é um verbo significativo, ele é um verbo importante, que tem um sentido, que tem um significado aqui dentro. Ele precisa de um complemento para ele ter seu sentido completo. Então ele tem uma grande importância aqui. E ele, neste caso, é o núcleo do predicado. Se ele é o núcleo do predicado, portanto, tem um predicado verbal. Outro exemplo, João sorriu. Sujeito João. Sorriu é um verbo que indica ação. Ele, nesse caso, é um verbo intransitivo. Por quê? Porque não necessita de complemento. Quem sorri, sorri. O verbo, por si só, ele já tem o seu sentido completo. Eu já entendi a mensagem. Então, sorriu é o núcleo do verbo. É um verbo de ação. Ele é um predicado verbal. Outro exemplo. João caminhou muito. Sujeito João. Verbo, caminhou. Também é um verbo intransitivo. Ele não precisa de complemento para ter o seu sentido completo. Caminhou é um verbo de ação. É um verbo significativo, é o núcleo do predicado. Portanto, se o núcleo do predicado é um verbo, eu tenho predicado verbal, certo? O núcleo do predicado, caminhou muito, tudo isso é o predicado. É a informação que eu tenho sobre o sujeito João. Se o verbo caminhou é o núcleo desse predicado, ou seja, é a palavra mais forte, mais importante, que não pode faltar, significa o que então? Que o meu predicado é verbal. Lá na frente nós vamos estudar o predicado nominal. Aí vocês vão saber a diferença. Ah, professora, mas e a palavra muito? Ela não completa o sentido de caminhou? Não. A palavra muito é apenas uma circunstância de intensidade. Eu posso tirar essa palavra e simplesmente dizer João caminhou. Pronto, entendi. Já basta o verbo caminhou. Não preciso de ter mais nada para dar o significado completo do verbo caminhou. Tá bom? A mesma coisa aqui, João sorriu. Eu posso pôr aqui, João sorriu muito. Mas eu não pus. Então, eu colocando ou não a palavra muito, o verbo continua com o seu sentido completo. Agora, por exemplo, nesse primeiro exemplo, João comprou uma casa. Uma casa é o complemento do verbo comprou. É o que dá sentido. Porque se eu tirar o complemento uma casa e disser assim, João comprou. O que, professora? Ah, ele comprou uma roupa, um sapato, uma moto, um carro. Eu não sei. Então, eu preciso de colocar mais alguma outra coisa aqui para que este verbo comprou tenha um sentido completo. Sem nada aqui, o verbo fica jogado. Fica sem sentido completo. Ele tem um sentido, mas ele fica com o seu sentido incompleto, tá? Então, isso nós vimos já nas aulas anteriores. Agora, nessa aula, eu quero focar em outro tipo de estrutura com vocês, tá? Então, nós continuaremos a aprender sobre mais algumas estruturas. Quais são elas? O verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Aí, aqui, verbo de ligação. O que significa verbo de ligação? São verbos que indicam estado. Quais são esses verbos de ligação? Vocês têm que saber, tá bom? São os verbos ser, estar, parecer, permanecer, andar, ficar, continuar, tornar-se, entre outros. Então, verbos de ligação é a mesma coisa que verbos de estado. No comecinho do ano, nós fizemos uma revisão sobre verbos.
em que eu mostrei quais são os de ação, fenômeno da natureza, e os verbos de estado. Esses são os verbos de estado. Esses verbos aqui, vocês têm que saber. Por quê? Porque é eles que vão fazer a diferença com os demais já estudados, tá bom? Apenas esses verbos são os de ligação. Então, estes verbos de ligação não trazem consigo um significado forte como os outros verbos de ação. Eles apenas já falam, ó, ligam palavras dentro de uma oração. Por isso que é verbos de ligação, porque eles vão ligar palavras, termos, palavras que são termos dentro de uma oração, que depois nós vamos ver nos exemplos, tá bom? Como assim que eles não trazem consigo um significado forte como os outros verbos de ação? Eu disse aqui em cima que os verbos de ação ou fenômeno da natureza são verbos o quê? Significativos, né? Portanto, formam um predicado verbal. Se são verbos significativos, são verbos que são o núcleo do predicado. São eles que dão uma intensidade na oração, no predicado. É o que vai marcar, é a base do predicado verbal, porque eu tenho um verbo como núcleo. Os verbos de ação ou fenômeno da natureza, eles são verbos mais fortes dentro da oração. São os verbos significativos, que se eu tirá-los, fica sem sentido. Se eu tirar o verbo sorriu, João, o quê? Se eu tirar o verbo caminhou, João, o quê? Entendeu? Eu preciso de ter o verbo para que o predicado verbal tenha, para que a oração tenha um sentido, certo? O verbo de ligação, nos exemplos, eu vou mostrar para vocês que se eu tirá-los, a gente vai ter o sentido da oração do mesmo jeito. Então, olha aqui. Por quê? Porque eles apenas ligam as palavras, tá? E se tirados, eles não fazem falta. Então, olha aqui. São usados quando queremos indicar o quê? Uma característica ou qualidade do sujeito. Ou seja, algo que é próprio dele. Dele quem? Do sujeito. Ou quando se trata de um estado do sujeito. Como assim um estado do sujeito? Porque como ele se encontra, o estado do sujeito é como ele se encontra naquele momento. Ele quem? O sujeito. Indicando também uma mudança de estado, ou seja, uma mudança de situação. Estava de um jeito e agora está de outro jeito. Aqui no exemplo fica mais fácil essa explicação. João é bonito. Qual que é o sujeito? O sujeito é João. Qual é a informação que eu tenho sobre João? Que ele é bonito. Então, é bonito é o predicado. Predicado é toda a informação que eu tenho sobre o sujeito. Lembrando que todo predicado inicia-se a partir do verbo. Então, é bonito é o predicado. Não vai ser predicado verbal, vai ser predicado nominal, que na outra aula eu vou explicar sobre isso, nem vou entrar agora nisso. Olha aqui, neste caso, a palavra bonito é uma característica, uma qualidade do sujeito João. O que são adjetivos? Adjetivos são palavras que dão qualidade a um ser, né? Que dá uma característica. Bonito, feio, gordo, magro, alto, baixo e assim por diante, né? Então, bonito é uma característica, é uma qualidade do sujeito João, certo? Ah, eu inverti aqui, peraí. Tá bom? Ele é uma qualidade do sujeito João. Então, o verbo é, esse verbo aqui, que é o verbo ser, está ligando bonito ao sujeito João.
mostrando ser algo próprio dele, mostrando ser uma característica própria do João. O que eu expliquei o que são verbos de ligação aqui em cima? Eles indicam uma característica do sujeito, ou seja, algo que é próprio do sujeito. Então, a qualidade, a característica bonito é uma característica própria do sujeito João. É dele, é algo dele, próprio da pessoa dele, de ser bonito, certo? Então, esse verbo é, que é o verbo ser, ele está ligando bonito ao sujeito João, certo? Se eu tiro o verbo e digo apenas João bonito, deu para entender. O verbo aqui, ele foi tirado e a oração continuou com o seu sentido. Por quê? Eu entendi a mensagem. Por quê? Porque o verbo que estava aqui estava apenas fazendo uma ligação entre esses dois termos da oração, entre o sujeito e a característica dele, que é a palavra bonito. João bonito, João feio, João alto, João magro. Então, eu consigo entender o significado da oração, tá? Então, eu tirei o verbo, a oração permaneceu com o seu sentido completo do mesmo jeito. Eu entendi a mensagem. Vou colocar o verbo de volta aqui. João é bonito. Então, esse verbo aqui apenas ligou esses termos. Agora, se eu disser João está bravo, o verbo está, neste caso, indica um estado do sujeito. É como ele se encontra neste momento, pois antes ele não estava bravo e depois se acalmará. Então, olha aqui, o sujeito é João. Qual é o predicado? A informação que eu tenho sobre o sujeito. Está bravo. Tudo isso é o predicado, tá bom? O verbo é está. O verbo está é um verbo de ligação. Olha ele aqui, no comecinho, aqui, ó. Ele é um verbo de ligação. Por quê? Porque ele liga o sujeito à sua característica, que é bravo. Mas ele está bravo agora, no momento. Antes ele não estava bravo e depois ele não estará mais, ele vai se acalmar, certo? Então, ocorreu uma mudança de situação. Estava de um jeito e agora está de outro jeito. É como o sujeito se encontra naquele momento. Não é isso que eu expliquei aqui em cima? São usados quando queremos indicar uma característica do sujeito, algo que é próprio dele. Ou quando se trata de um estado do sujeito. Como assim palavra estado? Estado aqui não é estado de São Paulo, Rio de Janeiro, não é isso. Estado de São Paulo, nada disso, de Rio de Janeiro, Minas Gerais, não é. É estado no sentido de momento, como ele se encontra naquele momento, em qual estado ele se encontra, em qual é a sua situação naquele momento, tá? Então, aqui também pode ocorrer uma mudança de situação, ele vai se acalmar depois. Aqui, Marcela permanece calada. Ah, outra coisa, eu tiro o verbo está. Se eu tiro esse verbo, né? Se eu tirar ele, João bravo, a informação já está completa, certo? Eu já entendi que João, ele está neste momento bravo, com uma característica de bravo, certo? Ou então, João é bravo, às vezes por natureza ele sempre foi bravo. Aí já é uma qualidade própria dele, né? Então, o verbo estar apenas ligou esses termos, esses dois termos na oração, podendo ser tirado. No entanto, gente, vocês podem perceber que os verbos de ligação, eles não são verbos significativos, tá? Portanto, eles não são núcleo do predicado. Tá bom? E também lembrando que não se trata de predicado verbal.
Agora aqui, Marcela permanece calada. Neste caso, a palavra calada é uma característica do sujeito Marcela. O verbo permanece está ligando calada ao sujeito Marcela, indicando que é o estado em que ela se encontra no momento e que isso vai mudar depois, né? Então, Marcela é o sujeito, predicado permanece calada, verbo de ligação permanece porque ele liga Marcela à sua característica calada, né? Se eu tirar esse verbo aqui, o que vai acontecer? Marcela calada, eu já sei que calada é uma característica dela no momento. Ou se eu disser Marcela é calada, é porque é algo já próprio dela, ela sempre foi calada, né? Então, aqui o verbo, ele pode ser tirado porque a mensagem, ela já é passada de uma forma que a gente consegue entender o que foi dito. Eu entendi o recado, entendi que Marcela é ou está calada. O importante aqui é o adjetivo, é a característica do sujeito, Marcela, né? Então, gente, prestem bem atenção nisso, hein? Outra coisa, sempre depois de um verbo de ligação, vai existir um adjetivo ou uma palavra que dê o sentido de qualidade do sujeito. Se todos ficaram mais gordinhos. Sujeito todos, predicado ficaram mais gordinhos. Neste caso, a palavra gordinhos é uma característica do sujeito todos. O verbo ficaram está ligando gordinhos ao sujeito, mostrando que se ficaram gordinhos é porque antes não estavam assim, ou seja, houve uma mudança de situação. Estavam de um jeito e agora estão de outro jeito, podendo essa situação mudar também, emagrecendo depois. Então, o que significa isso? Que ficaram é um verbo de ligação, está ligando o sujeito à sua característica gordinhos. Gordinhos é um adjetivo, assim como calada é um adjetivo, assim como bravo é um adjetivo, assim como bonito é um adjetivo. E todos estão caracterizando o sujeito. E os verbos, eles apenas estão ligando o sujeito à sua característica. Esses verbos de ligação, lembrando mais uma vez, eles não são o núcleo do predicado, não são. Isso eu vou estudar melhor com vocês na próxima aula, tá bom? Para poder explicar o predicado nominal, tá? Então, aqui, gente, vocês podem perceber, se eu tirar o verbo ficaram, se eu tirar esse verbo, o que acontece? Todos mais gordinhos. Eu sei que a oração está me passando uma mensagem que todas aquelas pessoas que eu estou me referindo estão gordinhos, certo? É isso que quer dizer, tá? Então, se eu tirei o verbo, isso não significa que a oração se perdeu, ficou sem sentido. Não, eu consegui entender a mensagem, tá? Mas, se eu colocar o verbo, eu vou perceber que ele, mesmo sendo tirado, não vai fazer com que a frase fique sem sentido, sem significado. A mensagem foi passada, isso é que é o importante. E qual é a informação importante? Esse adjetivo aqui, gordinhos. Cuidado, existem verbos que, dependendo do contexto da oração, ou seja, da informação que ela nos dá, eles podem ser verbos de ligação ou verbos de ação. Comparem as duas situações abaixo. Isso daqui, gente, é com relação ao mesmo verbo. Então, primeira situação, a canoa virou no rio. Segunda situação, minha mãe virava uma onça comigo quando fazia arte. Percebo que tanto na primeira quanto na segunda situação, o verbo é o mesmo, é o verbo virar.
Mas vamos ver o sentido em cada situação. Na primeira situação, o verbo virou está no sentido de tombar, sendo um verbo que indica ação. Podem perceber que depois dele não tem uma característica do sujeito, e sim uma circunstância de lugar, certo? Qual que é essa circunstância de lugar? Qual que é essa circunstância de lugar? No rio. No rio é uma circunstância de lugar, não é uma característica, não é um adjetivo. Rio é onde a canoa virou, onde o fato aconteceu, lugar. Então, virou aqui está como um verbo que indica ação, portanto, é um verbo significativo. Tudo bem? Certo? Aqui o verbo está no sentido de tombar, capotar. A canoa tombou, capotou no rio. Então, ele é um verbo que intransitivo. Por que intransitivo? Porque por si só ele já possui o seu sentido completo, o verbo, né? A canoa virou. Ponto. Já entendi o recado, né? Não preciso de mais nada na oração. Mas tudo bem, colocou no rio. Apenas acrescentou onde que ela virou, certo? É uma circunstância de lugar. Na segunda situação, o verbo virou está no sentido de ficar, parecer, se transformar, sendo um verbo que indica estado, ou seja, um verbo de ligação. Então, olha aqui. Minha mãe virava uma onça comigo quando eu fazia arte. Então, olha aqui. Se eu substituir pelo verbo ficar, minha mãe ficava uma onça comigo. Minha mãe parecia uma onça comigo. Minha mãe se transformava numa onça comigo. Então, esses verbos, ficar, parecer e se transformar, eles podem substituir o verbo virar, que o sentido permanecerá o mesmo. O sentido de ficar, parecer e transformar. Qual é a qualidade, a característica que eu estou atribuindo ao sujeito minha mãe? Uma onça, certo? É uma comparação, né? Ela ficava como uma onça. Então, eu estou dando uma característica para o sujeito minha mãe. De ser, de estar, de ficar, parecer uma onça. Quando ela fica brava. Certo? Então, aqui eu tenho essa diferença do verbo virar como um verbo de ação, que é no sentido de tombar, capotar, ou o verbo virar no sentido de verbo de ligação, que é um verbo de estado, quando ele está no sentido de ficar, parecer, de se transformar. Certo, gente? Então, percebam que no lugar do verbo virou, foram usados outros verbos de ligação, todos dando sentido de mudança de estado, mudança de situação. Gente, sempre que eu for substituir um verbo de ligação, ele tem que ser substituído por outro verbo de ligação, para que ele possa permanecer com o mesmo sentido, que é o exemplo, é esse exemplo aqui, né? Minha mãe virava uma onça, minha mãe ficava uma onça, minha mãe se transformava numa onça, minha mãe parecia uma onça. A palavra onça nada mais é do que uma característica do sujeito minha mãe. E os verbos virou, ficou e transformou apenas ligam esta característica ao sujeito. Então, olha aqui, o verbo virava. Minha mãe virava. Esse verbo está ligando onça, que é uma característica, ao sujeito minha mãe. Está apenas
enxergando. Outros exemplos, ó. Eu continuei pensativa durante toda a aula. Marcos esteve doente o dia todo. Os alunos ficaram contentes com a notícia. Este colar é de ouro. Vamos ver aqui, ó. O eu, o Marcos, os alunos e este colar são os sujeitos. Tudo que vem depois, a partir do verbo, é o predicado. Predicado nada mais é do que a informação que se dá sobre o sujeito. Quais são os verbos? Continuei, esteve, ficaram e é. Eu continuei pensativa. Quais são os adjetivos indicando característica ou qualidade do sujeito? Pensativa, doente, contentes e de ouro. Então, olha só. Continuei. Continuei, esteve, ficaram e é são os verbos de ligação, são os verbos de estado. Eles estão ligando esses sujeitos aos seus adjetivos, às suas qualidades, às suas características. O verbo continuar, o verbo estar, ficar e o verbo ser, eles podem ser tirados. Eu pensativa durante toda a aula. A mensagem, se eu tiro o verbo, por ser um verbo de ligação, ele não é um núcleo. Ele não é um verbo significativo. Então, se eu tirá-lo da oração e simplesmente disser eu pensativa durante toda a aula, eu consegui entender a mensagem, que durante a aula eu fiquei pensativa. Eu posso substituir esse verbo aqui por um outro verbo de ligação. Eu estava pensativa, eu fiquei pensativa, eu parecia pensativa. Então, percebam, prestem bem atenção, que quando eu tenho um verbo de ligação, esse verbo de ligação, ele pode ser substituído por outros verbos de ligação que o sentido fica o mesmo, tá bom? E podem ser tirados da oração, porque eles não são verbos significativos, não são verbos fortes. Se tirados, a oração permanece com o seu sentido. Eu consigo entender a mensagem. Marcos esteve doente o dia todo. Se eu tirar a palavra esteve e ficar Marcos doente o dia todo, eu já entendi a mensagem, que ele estava doente, que ele ficou doente, que ele permaneceu doente, que ele continuou doente. Eu posso escrever aqui tudo outra vez com outros verbos. Marcos continuou doente o dia todo, Marcos ficou doente o dia todo, Marcos permaneceu doente o dia todo, Marcos parecia doente o dia todo e assim por diante, né? Os alunos ficaram contentes com a notícia. Contentes é o adjetivo que me dá a qualidade do sujeito, os alunos. Qual que é o verbo? Ficaram. Se eu tirar esse verbo e ficar simplesmente assim, os alunos contentes com a notícia, eu vou entender o quê? Que eles ficaram, que eles estavam, que eles continuaram contentes, permaneceram contentes com a notícia. Então, eu posso colocar outros verbos de ligação aqui, certo? Outros verbos de ligação. Se eu tirar a palavra ficaram, os alunos contentes com a notícia, deu para entender o sentido, a mensagem da oração. Este colar é de ouro. O verbo é o verbo ser, é um verbo de ligação. Aqui já é uma característica própria do sujeito este colar. É algo próprio do sujeito, certo? Não tem uma mudança de situação aqui. É uma característica dele, inerente a ele, própria dele. Se eu tirar o verbo vai ficar assim, este colar de ouro. Eu já entendi que ele é feito de ouro, que ele é de ouro. Então, eu posso tirar o verbo eu posso tirar
Então, se eu tirar, eu percebo que a minha oração, ela continua com o seu sentido. Eu consegui entender a mensagem passada, certo? Por que eu falo assim, se eu tirar o verbo? Para vocês perceberem que esses verbos, eles sendo tirados, a oração, ela está com sentido, ela não perde o seu sentido. A mensagem é transmitida, eu consigo entender a mensagem. Portanto, aí esses verbos, eles não são núcleo do predicado, tá? Que mais uma vez eu repito, na próxima aula eu vou falar sobre isso. Diferente dos verbos de ação e de fenômeno da natureza, que eles são verbos significativos. Eles não podem ser tirados, porque eles são o núcleo do predicado. E se o verbo, quando o verbo é núcleo do predicado, o predicado ele é verbal. Bom, os verbos desses exemplos, né? Continuei, esteve, ficaram e são de ligação, porque ligam as características calada, doente, contentes e de ouro aos seus sujeitos. Observação, prestem muita atenção aqui, ó. Verbo andar no sentido de caminhar é verbo de ação. Agora, quando o verbo andar estiver no sentido de estar, de permanecer, é um verbo de ligação, de estado. Então, olha aqui, ele anda rápido, é o mesmo, é igual a ele caminha rápido, verbo de ação. Ele anda triste ultimamente, é o mesmo se eu disser, ele está ou ele permanece triste ultimamente, ou ele continua triste ultimamente. Ele é um verbo de ligação, um verbo de estado. Lembrem-se, eu expliquei que quando eu tenho um verbo de ligação, a flechinha aqui tá ruim do mouse. Peraí. Quando eu tenho um verbo de ligação, como esse verbo aqui, andar, certo? E os demais que vimos ali em cima, após ele vem uma característica, ou seja, uma qualidade do sujeito. A palavra triste, ela qualifica, caracteriza o sujeito ele, certo? Então, o verbo de ligação, qual é o papel dele? Ligar o sujeito à sua característica. Agora, a palavra rápido. A palavra rápido é uma característica do sujeito? Não. É o modo como ele anda. É uma circunstância de modo, certo? Então, nesse caso, o verbo anda é no sentido de verbo de ação, tá bom? É a mesma coisa que o verbo caminhar. Agora, nós vamos aprender sobre o predicativo do sujeito. O que é um predicativo do sujeito? Nada mais é do que a característica do sujeito. Então, a característica que se refere ao sujeito leva o nome de predicativo do sujeito, ou seja, predicativo é o mesmo que característica. Atenção, predicado é diferente de predicativo. Predicado é toda a informação que se tem sobre o sujeito. Predicativo é a característica do sujeito, é a mesma coisa. Então, nos exemplos acima, quais exemplos? Desde o comecinho aqui, ó, desde aqui de cima, certo? De João, tá? Desde esses exemplos daqui do início da matéria. Então, vamos voltar. Nos exemplos acima, bonito e bravo são predicativos do sujeito João. Calada é predicativo do sujeito Marcela.
Gordinhos é predicativo do sujeito todos. Uma onça é predicativo do sujeito minha mãe. Pensativa é predicativo do sujeito eu. Doente é predicativo do sujeito Marcos. Contentes é predicativo do sujeito os alunos. De ouro é predicativo do sujeito este colar. Vamos voltar lá do começo? Vamos voltar. Então, olha aqui. João é bonito. Qual que é o sujeito? João. João está bravo. Qual que é o sujeito? João. Bonito e bravo são características do sujeito João. Portanto, bonito e bravo nada mais é do que o predicativo do sujeito, certo? Calada. Marcela permanece calada. O sujeito é João, é Marcela. Qual é a qualidade, a característica dela? Calada. Qual que é o predicativo do sujeito? Calada, certo? Então, predicativo é o mesmo que característica. Aqui, sujeito, todos. Qual é a característica dele? Gordinhos. Então, gordinhos é o predicativo do sujeito. Aqui, minha mãe virava uma onça. Uma onça está caracterizando o sujeito minha mãe. Então, uma onça é o predicativo do sujeito minha mãe. Aqui, embaixo. Eu continuei pensativa. Pensativa é o predicativo do sujeito eu. É a característica dele. Doente é a característica do sujeito Marcos. É o predicativo do sujeito. Contentes é o predicativo do sujeito os alunos. De ouro é o predicativo do sujeito este colar. Por quê? Porque está caracterizando o sujeito. Então, e predicado mesmo, o que é? É toda a informação que eu tenho sobre o sujeito. Eu disse aqui, ó, vamos ver. Ele anda triste ultimamente. Qual é o predicado? Anda triste ultimamente. Tudo isso é o predicado. Antes das férias eu expliquei a diferença entre sujeito e predicado. Sujeito é quem realiza a ação do verbo e predicado é a informação que nós temos sobre o sujeito. Qual é o predicado dessa oração? Este colar é de ouro. É de ouro, é o é de ouro, é o predicado. Os alunos ficaram contentes com a notícia. Qual é o predicado? Ficaram contentes com a notícia. Nessa oração, Marcos esteve doente o dia todo. Qual é o predicado? Esteve doente o dia todo. Qual é o predicado dessa oração? Eu continuei pensativo durante toda a aula. Continuei pensativa durante toda a aula, tá? Então, do verbo para frente é predicado. Mas e o predicativo do sujeito? É apenas uma palavrinha. É aquela que está dando a característica do sujeito. Tem que prestar muita atenção nisso. Então, aqui eu tenho a estrutura: sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito. S de sujeito, VL de verbo de ligação e PS de predicativo do sujeito, tá? É essa a ordem: sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito, tá bom? Na próxima aula, eu vou explicar o que é o predicado nominal. Ou seja, ele é formado pelo verbo de ligação mais o predicativo do sujeito, tá bom? Bom, pessoal, eu vou gravar agora um outro vídeo para explicar os exercícios, correto? Para não ficar cansativo para vocês, tá? Então, até o próximo vídeo.